Aboru, Aboiê e Boxixé. Eu sou a Yana de Mulambo, para quem não me conhece. Quero agradecer a todos vocês que estão inscritos aqui no nosso canal. Sejam todos bem-vindos. Você que ainda não se inscreveu, mas que está me assistindo, se inscreve aí embaixo, vai, ativa o sininho, dá o like, para que a gente possa aumentar mais aqui e os nossos vídeos possam chegar a mais pessoas, né? Porque como prometido, eu já disse e repito novamente, né, que a IA sempre vai estar trazendo aqui temas para vocês, para que a gente possa estar discutindo, vocês possam interagir nos comentários, tá? Seja crítica construtiva, seja um elogio, por favor, eu peço para vocês que comentem. Deixe o seu comentário aqui embaixo, porque é uma forma que o YouTube ele também entende, né, que tá tendo aquela visibilidade, aquela interação ali com o vídeo que a IA tá fazendo, tá certo? Então, hoje nós vamos falar, tá, sobre um assunto ao qual eu tive uma conversa com uma pessoa hoje, né, através do WhatsApp. E para quem não sabe, né, a IA é Yanifá, eu sempre falo isso em todos os meus vídeos aqui, mas não é porque eu sou uma Yanifá que eu tenho que ficar andando vestida como uma Yanifá, né? Até porque eu moro no Brasil, Nigéria é um local, Brasil é outro, as crenças lá, a cultura lá são outras, conforme praticamente diferentíssima aqui no Brasil, né? Quem aí é do Ifá aí, segue outras religiões, sabe do que eu tô dizendo. E assim, cada um segue a sua vida como é melhor para si, né? Essa é a minha opinião. Cada um cultua e fica no lugar aonde vai ser bom para si próprio, certo? Mesmo a gente sabendo que existem dogmas, né, regras e tudo mais. Mas eu tenho a minha própria casa, né, que a ancestralidade me deu, a espiritualidade me deu, a minha sabedoria, até aonde eu consegui, né, estudo todos os dias, estou sempre tentando aprender mais, evoluir mais, para poder ajudar não somente ao meu próximo, mas primeiramente a mim mesma, né? Porque a espiritualidade, ela tem que ser boa primeiro para nós, não é verdade? Antes de eu poder dizer para as pessoas, olha, segue isso aqui, que isso aqui vai ser bom. Olha, eu conheci isso, aprendi aquilo, e você também pode aprender. Só que vamos lá, vamos ao assunto que interessa, né? A IA já tá um tempinho sem postar um vídeo aqui, não é verdade? Porque dentro dessas últimas 2 semanas, né, que se passaram, gente, esse resfriado que tá no mundo inteiro, ele tá acabando com o ser humano, né? E Fá já havia revelado numa consulta, se eu não me engano, em janeiro. Eu não lembro se eu trouxe isso aqui para vocês, mas eu comentei com algumas pessoas sim. Mas eu não lembro se eu fiz o vídeo aqui para poder falar. E ele falou que viria algo, tá? Ao qual ia pegar os seres humanos de surpresa, né? E realmente pegou todo mundo assim de surpresa, porque tem pessoas que moram em Belo Horizonte, Santa Catarina, Natal, né? Enfim, Ceará, que também pegaram esse resfriado. Então, assim, não é só no Brasil, não. Não é só no Rio, não. É no mundo todo, entendeu? E assim, se cuidem. Se cuidem porque o negócio tá brabo, Fê. Aqui, pra quem tem pessoas que já me conhecem, sabem que a Iá tem 4 filhos. Pra quem não sabe, tá sabendo agora, né? Então vocês imaginam que eu não passei aqui, né? Porque ficou todo mundo resfriado. Eu também tô um pouquinho aqui com a garganta um pouco ruim, né? Um pouquinho resfriada. Mas eu não me entrego, né, pra esse resfriado. A gente toma chá disso, remédio daquilo.
para que a gente possa estar sempre fortalecido, né? E esse é um dos grandes motivos ao qual eu não consegui, ó, tá vendo? Ao qual eu não consegui estar aqui fazendo vídeo direto e tal, enfim. Porque eu precisei dar uma atenção a mais, né, para minha família. Mas eu melhorei um pouquinho e já vim aqui para poder gravar para vocês, né? Eu já estava morrendo de saudade. E vamos ao assunto que interessa mais uma vez, né? Nós estávamos conversando, eu estava conversando hoje no WhatsApp com uma pessoa, ao qual, é uma mulher, tá, gente? Ao qual ela tá passando muitos problemas espirituais. Como muitas pessoas que estão passando a mesma coisa, sabe? Ah, eu me iniciei, fiz Itefá, por exemplo, né? Ou me iniciei no culto de orixá. Enfim, eu não sei o que acontece, tá? Que as pessoas elas se iniciam e aquilo que era para ser bom acaba ferrando com a vida da pessoa de vez. E aí eu paro e fico analisando, sabe? Eu fico analisando a situação, porque assim, Ifá é muito verdade, né? Eu não sei se os outros irmãos aí que também consultam Ifá, né, eles conseguem interpretar Ifá da forma como eu interpreto. Até porque o próprio Ifá, ele nos ensina, né, que vai existir sacerdotes que são bons na consulta, outros que são bons em interpretá-lo, outros que são bons em ebó, outros que são bons em magia, outros que são bons em medicina, enfim. Nenhum sacerdote, ele vai ser bom em tudo. Isso não existe, tá? Mas existe aqueles sacerdotes que são bons naquilo que eles fazem, né? E aqui, Ifá, ele é tão verdade, sabe? Quando eu consulto, quando eu pergunto, quando eu jogo, que ele traz esse entendimento, sabe? Essa visão, que muitas das vezes o ser humano ele não consegue entender o porquê que eu tô passando por isso, por que eu tô passando por aquilo, né? E os cultos, né, existentes, eles estão aí para nos ensinar. Então a gente pega uma coisa aqui, complementa na outra ali e assim a gente vai, não é verdade? E aí hoje eu conversando com essa pessoa, ela falou para mim assim, Iá, eu não sei o que tá acontecendo, tá? A minha vida ela tá assim, assim, eu só tô perdendo dinheiro, eu não sei o que pode estar acontecendo, né? E aí ela falou, eu quero que a senhora consulte. Eu falei, eu não vou consultar. Sabe por que eu não vou consultar? Porque ninguém procura uma consulta oracular se não estiver passando realmente por algo, né, de muita dificuldade, onde vai precisar se sacrificar para poder tentar resolver, a espiritualidade poder ajudar, né? E aí eu falei, pô, o que eu vou falar para ela aqui, né? E aí eu peguei, fui lá e comecei, né? Tem um negócio que encosta em mim, gente, olha que eu começo, pá, 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 pá. E aí nisso eu peguei, eu falei para ela o seguinte: independente de ser uma consulta com Ifá, independente de ser uma consulta de búzio, com orixá, não importa, sabe? Mas sempre vai sair um ebó, um sacrifício, alguma coisa para você poder fazer, entende? Então, assim, não adianta a gente consultar, né? E não seguir as prescrições que estão sendo orientadas no jogo, entende? E Fá, em vários jogos, já havia falado para ela, né? Que ela precisava. Ela já sabe o que tem que fazer, né? Que ela precisava fazer o ebó, que ela tinha que fazer algumas situações, consertar algumas coisas, né? E quando a gente não escuta o que a consulta ela tá dizendo de orientação, gente, isso é muito importante vocês prestar atenção no que eu tô falando aqui. Isso é muito complicado. Por quê? Porque você consulta uma, você consulta duas, você consulta 3 vezes e você não faz o que está sendo seguido ali, entende? E aí o que vai acontecer? Vai virando bola de neve.
Aquilo vai virando bola de neve, e aí quando você vê, você não resolveu o primeiro problema, você não resolveu o segundo, você não resolveu o terceiro, e aí você tem mais 3 problemas na tua vida. Entende? Então a coisa ela vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Por quê? Porque você está gerando dívida. Todo o ebó que a gente faz, a gente entrega para Exu, né? Em determinados locais. Quem é sacerdote aqui sabe disso, né? Só que é Exu que leva o ebó. Então, quando tu consulta e você não se sacrifica, né? Você tá tendo uma troca ali, né? O sacerdote ele tá consultando, você pagou pela consulta, beleza. Mas e Exu? Como é que ele fica nessa situação? Entende? Para poder ajudar você, cliente. Então, assim, é complicado. Sem falar que, tá? Eu não sei o que acontece, tá, pessoal? Não sei o que que os sacerdotes aí fora estão fazendo, né? Que, cara, só chega até a mim, gente que se iniciou, que fez Ifá, que fez orixá, não sabe nada, tá? Além de não saber nada, não sabe cultuar seu Ifá, seu orixá, não sabe qual o seu Odu, não tem um Orocó, tem famílias que trabalham com Orocó, tem outras que não, enfim, né? Só que, cara, a espiritualidade ela tem que ser boa, porque ela é boa e ela dá caminho. Então, como que pode um ser humano, tá, que se sacrificou, pegou o seu dinheiro, muitas das vezes o empréstimo, ou vendeu um carro, como eu já tive vários testemunhos aqui, cara, de pessoas que venderam carro, casa e tudo, para poder pagar o sacerdote ali para fazer uma iniciação, e a vida da pessoa só vai ladeira abaixo. Mas eu não tô aqui para falar com você que é sacerdote, não. Entendeu? Você faz da sua casa o que você quiser. Que eu não tenho nada a ver com isso, igual vocês não têm nada a ver com a minha vida. Entendeu? Eu tô aqui para poder falar com você, que é filho de orixá, que procura um caminho, que busca uma orientação. Entendeu? Que quer se conhecer, que quer conhecer a sua espiritualidade. Bota uma coisa na cabeça de vocês, pessoal. Bota uma coisa na cabeça de vocês, presta atenção no que a Iá vai falar aqui pra vocês. Eu não sou sabedora de tudo, tá? Mas eu passei por muitas situações na minha vida depois que eu me iniciei. Situações ao qual hoje eu só não estou sem casa, sem filho e sem vida. Porque Deus ele é muito grande na minha vida. E eu carrego uma pombagira maravilhosa, chamada Maria Mulambo. Bastou uma energia para eu poder estar aqui na minha vida. Poder estar aqui falando com vocês hoje. Entende? Ah, mas Iá, Catiço, Exu, não sei o que. Não, o assunto aqui não é esse hoje. A gente vai falar sobre isso mais pra frente, né? Vamos falar sobre essa situação comportamental, tá? Que você, né, cliente, Omó, né, Omó Orixá, Omó Ifá, enfim, seja lá o que tu for. Cara, entenda. Antes de você buscar a ajuda da espiritualidade do outro, entenda. Você tem uma espiritualidade. Você tem um guia, você tem mentores. Você possui ancestrais. Porque você veio de uma família, cara. Mas a sua família, ela veio da onde? A família da sua família veio da onde? Você tá entendendo? É uma continuação. Então, antes de você buscar uma iniciação, uma casa, um sacerdote, uma sacerdotisa, seja lá o que for, vá acender uma velhinha pro teu anjo de guarda primeiro. Vai na encruzilhada conversar com o Exu, senta lá na beira do meio-fio, conversa, senta. Chama a energia, busca. Pede para te mostrar o caminho. Porque, cara, o negócio tá feio aí fora, hein? Vou falar para vocês não. Gente, é uma indignação assim, tamanha. Sabe? Muita gente perdida. Muita gente que acha que botando um ID desse daqui no braço, ah, eu sou de Ifá, tá, beleza, legal, falaram isso pra você.
Mas até onde você está se sacrificando para aprender, para estudar, para buscar o conhecimento, para a sua vida, não é para casa dos outros. Entende? Vou dar alguns exemplos aqui, tá? De pessoas que se iniciam e logo depois da iniciação, né, que a pessoa acha que vai ficar tudo bem, né? Ah, Ifá, o orixá vai me deixar rico. Isso não é verdade, tá? Não é assim que funciona. Eles nos ajudam sim, se você tiver caminho. Agora, se você não tiver caminho, meu amor, não adianta. Pode fazer a macumba que for, a coisa não vai andar. Entende? Porque existem caminhos. Antes de nós nascermos, nós escolhemos um destino, certo? Então, quando a gente nasce num dia, num mês e num ano, certo? Que são os chamados odus, ali, através da soma, né? Através da cabala, né? Eu sei que vocês gostam muito desse assunto. E ali naquela cabala vai ter um odu ali. Aquele odu ali, ele vai dizer o teu destino. Se você, para que você nasceu, né? Qual o teu caminho financeiro? Qual o teu caminho, né? Para que você consiga se levantar e alcançar tudo aquilo que você deseja na sua vida. E os problemas também, o negativo também. Beleza. Esse odu, tá? Que vem dessa placenta, tá? Eu vou chamar de odu de placenta, tá? Que é o dia que você nasceu, o mês que você nasceu, o ano que você nasceu. Ali a gente faz uma contagem, uma certa situação, né? Ao qual a gente descobre o odu da pessoa. É através da data de nascimento. Esse odu, ele é o teu mapa de vida. Ele só vai mudar na sua vida o dia que você morrer e renascer novamente, tá? Porém, dentro do culto, né? E Senhor Ixabilê, Xexelabá, enfim. Quando a gente se inicia, é sacado o Odu ali, naquela iniciação, naquele dia, certo? Aquele Odu ali, ele vai dizer pra você como é que aquele orixá, ele vai trabalhar na sua vida. O que você pode ou não fazer, o que você pode ou não comer. Vai ter uma história daquele Odu, daquele culto ao qual você está se iniciando, por exemplo, o culto de Oxum. A pessoa foi lá, se iniciou no culto de Oxum, tá? Ali saiu um determinado Odu. Aquele Odu ali vai ter uma história falando de Oxum e tal, tal, tal. Aquela história é a sua vida. Certo? É assim que funciona. E para os outros cultos também. Certo? Então, eu venho aqui trazer para vocês, tá? Um pouco da minha indignação, tá? Sobre a falta de caráter de pessoas que existe em todo lugar do mundo. E quando eu falo de caráter, eu tô falando como um conjunto, tá? Como um todo. Quando eu falo de caráter, eu tô falando da verdadeira ou o verdadeiro comportamento que a pessoa deve ter primeiramente em sua própria vida. Do que adianta eu chegar aqui, tá? E falar muito bonito, né? Aí ela tá toda bonitinha, ó, se arrumou toda e tal, tal, tal. Tô aqui falando pra vocês uma certa situação, só que na minha vida eu faço de outra forma. Aí aparece um cliente na minha porta, ou alguém pra se cuidar, pra fazer qualquer coisa, né? E aí a gente vai lá, corre, monta o personagem. Não. Isso não está certo. Ninguém coloca a cara aqui na internet se não estiver falando a verdade. E aqueles que mentem e colocam a cara, olha, parabéns para você, você é muito corajoso, mas saiba, ou corajosa,
Mas saiba que um dia a máscara é arrancada da cara de cada um. Porque a espiritualidade, ela não é brincadeira. O conhecimento que Ifá, ele traz para todos nós, né, os brasileiros, a filosofia de vida, estou falando da filosofia de vida de Ifá, aquilo que ele ensina, é muita verdade. É muita verdade. Então não é brincadeira, a espiritualidade não é brincadeira. Seja ela aonde for, candomblé, umbanda, Ifá, entendeu? A igreja, não importa. Só que vocês vão entender o porquê que a Iá tá falando tudo isso aqui. Qual é a mensagem que eu quero passar para vocês? Eu não tô aqui atacando ninguém, não tô aqui arrumando inimizade, mas quem gostar, eu agradeço por estar aqui. Se inscreve para que a gente possa trazer mais conteúdo aqui. E quem não gostar, vaza do meu canal. Tá certo assim? Então, nem eu mexo com vocês, nem vocês mexem comigo. E tá tudo certo, não é verdade? Então, o que acontece? A mensagem é o seguinte, pessoal. Vamos acordar para uma certa situação chamada espiritualidade, tá? Espiritualidade. Quando a gente fala de espiritualidade, a gente está falando de um conjunto de situações, tá? Que envolve religiões, que envolve cultos, culturas, né? Religião é cultura. E a espiritualidade, ela é o quê? Para você. Eu sei o que é. Mas e você, será que sabe? Como eu falei, que eu ia dar alguns exemplos, né? Ruins de pessoas que se iniciam, tá? Dentro de cultos, dentro das religiões. E o que acontece, por exemplo, no Itefá. Vamos falar do Itefá aqui? Você fez Itefá, tá? E aí você começou a ter sonhos com homens, 2 ou mais, tá? Magricelos, né? Vamos botar assim. Invadindo a sua casa, tá? Querendo matar sua família, né? Eu tô falando de sonho. Você começou a ver vultos dentro de casa, coisas caindo, coisas quebrando, coisas que nunca aconteceram na sua vida depois que você se iniciou, tá? Família sempre estando doente, né? Então todo o dinheiro ali, você trabalha, todo o dinheiro que tu recebe é para remédio para dentro de casa. O que mais? Deixa eu ver aqui. Eu tô pensando aqui, tô buscando aqui os testemunhos das pessoas, né? Que vem contando os problemas que passam, né? E não tô falando de uma pessoa, não. Eu tô falando de mais de... Lá vai cacetada de gente, entendeu? Por exemplo, que mais? Pera aí que a Iá tá pensando aqui. Sonhos, né, estranhos, né, onde você tá num outro lugar, né? Sonha muito com essa situação do tempo, né, que o céu estava avermelhado, ou que isso, ou que aquilo, né? Que mais? Muitas pessoas acabam perdendo trabalho, muitas pessoas acabam perdendo seu marido, sua esposa. Isso é macumba que o irmãozinho tá fazendo pra mim. Gente, acorda. Isso não é macumba, não. Tu não se iniciou? Se você se iniciou, então agora você tem a proteção de orixá. Não é assim que a gente pensa? Então como é que a macumba do outro irmão lá, ela pode ser tão forte assim, ao ponto de fazer com que você pare e pense, tá? Que a macumba dele, que não tem um caráter, não tem um bom comportamento, é o que tá atingindo a tua vida. Peraí, vamos lá, vamos raciocinar,
né? Você fez a iniciação de orixá para que você pudesse ter proteção, vida longa, saúde, prosperidade, né? E tudo mais. E aí, depois que você se inicia, tudo isso acontece na tua vida? Por quê? Você já parou para se perguntar o porquê? Então, é questão de você parar e raciocinar, certo? E eu vou dizer para vocês. Ah, o pai de santo, a mãe de santo é culpado. Não, eles não são culpados, não. Porque quem foi lá bater na porta deles lá para pedir ajuda foi você. Entende? A internet, ela hoje, né, abrangeu mais ainda, né, o conhecimento sobre religião, espiritualidade e tudo mais. E é o que eu sempre falo, nós não precisamos de mais pessoas, né, para poder vir aqui, né, ficar falando do que tá acontecendo, as merdas que fazem, entende? A gente não precisa disso. E a minha intenção aqui também não é essa, não é falar de ninguém, né? Mas é que às vezes a gente fica assim tão indignado com certas coisas, sabe? Você tá vendo ali uma pessoa, poxa, que muitas das vezes tem um coração bom, né? A pessoa, porra, tranquila, trabalhador e tudo mais. E, pô, a pessoa só vai ladeira abaixo, cara, depois das iniciações. Entende? Eu conheci pessoas de 35 anos de casa. 35 anos de casa, que frequentavam uma casa espiritual. Não lembro agora se era Umbanda, se era Candomblé, acho que era Candomblé. E essa pessoa, quando chegou até a Iá, até a minha casa aqui, essa pessoa, ela não sabia o que era um obi africano. Vocês têm noção do que é isso? Tanto que eu peguei o obi, eu dei até pra pessoa poder... Toma, vai lá, dá pro teu chupa, tua pombagira, vai, dá pro teu orixá, leva. Como é que pode? Uma pessoa, 35 anos de casa, não saber o que é um obi africano? Me fala aí. O que você pensa sobre isso? Complicado, né? A religião, ela é para ser boa, sabe? Os sacerdotes, as sacerdotisas, eles estão ali com esse título porque eles têm uma missão a cumprir. Hoje em dia a pessoa escolhe qual é o título que quer seguir. Vai lá com dinheiro, compra o título e tá tudo certo. É isso aí que tá vazando aí na internet direto aí, já, ó, há muito tempo. E aí depois a pessoa não quer ter problema? A pessoa vai ter problema, pô. Por quê? Porque tu tá entrando dentro de uma situação que não é pra você. Quando essa situação ela acontece, tá, pessoal? De você se iniciar dentro de um culto, tá? E a tua vida aí ladeira abaixo e tudo mais, né? Geralmente a gente escuta o quê? Ah, isso é teste. Você vai ficar assim durante um ano, né? Mas isso, tudo isso faz parte. É a hora do teu sacrifício, é a hora do teu... Ô, peraí, tu já sofreu a vida inteira. Aí tu vai sofrer mais um pouquinho, sendo que, na verdade, você tá ali para consertar a situação. Então, assim, cada casa, ela tem as suas regras, os seus segredos, a sua forma de ensinar, certo? Eu, particularmente, não concordo com isso. Entende? É por isso que eu não vou para casa nenhuma. Eu acho que se eu frequentasse, né, fosse de qualquer casa, cara, não ia dar certo, não. Porque a Iá é o Saloyan, né? Pra quem sabe aí que o Odu é esse, sabe muito bem do que eu tô falando, né? É, a gente não é fácil, a gente não nasceu pra viver preso a nada e nem a ninguém. São as pessoas que escolhem, cara. São vocês que escolhem seguir esse caminho. Um dia eu consultando Ifá, ele virou pra mim e falou assim, eu tô tentando lembrar o Odu. Ele virou para mim e falou assim, era uma consulta para a semana.
né? E aí Ifá falou assim, eu não lembro agora o Odum, ele virou e falou assim, escolha as suas guerras. Escolha as guerras ao qual você quer lutar. E aí eu falei, caraca, falei, o que Ifá tá querendo dizer pra mim aqui? Né? A gente sempre para e se pergunta, né? E aí eu parei e raciocinei sobre aquilo que ele estava falando pra mim. Escolha as suas guerras, né? As guerras que você quer lutar. Então, assim, a espiritualidade, ela nos dá a chance, tá? De escolher qual caminho que a gente vai seguir. Se a gente vai pelo caminho correto, ali é o caminho mais fácil, ou se a gente vai pelo caminho mais difícil. Qual seria o caminho mais fácil? Aquele aonde a pessoa cuida do teu Exu, aonde a pessoa vai fazer por você, aonde a pessoa ela vai pegar, ela vai fazer tudo pra você. Só que na tua cabeça tu tá achando que aquele ali é o caminho mais fácil, não é? Por quê? Porque você tem alguém pra zelar por você, você tem um zelador, né? E aí você para e analisa. Será que esse realmente é o caminho mais fácil? Porque por mais que você tenha um zelador, por mais que você tenha alguém que cuide de você, que faça por você, que ore por você, a tua vida tá uma merda. Será que esse é o caminho mais fácil? Aí vamos agora pro exemplo do caminho mais difícil. O caminho mais difícil é o caminho onde você tem que estudar, aonde você tem que gostar de ler, aonde você tem que ter coragem para perguntar, ei, pode me explicar isso aqui? Por que eu não posso isso? Por que eu não posso aquilo? É o caminho onde você tem que separar mais 2 horas, 3, 4 horas do teu tempo. Então você tem que se organizar, você tem que planejar, você tem que buscar. Esse seria o caminho mais difícil? Não, pessoal, esse é o caminho mais fácil. Sabe por quê? Porque quando você busca, quando você conquista, é onde você consegue obter tudo aquilo que você veio para obter nessa terra. Mas enquanto você achar que você depende do outro, você precisa do outro, é claro, ninguém chega a lugar nenhum sozinho. Eu não cheguei. Eu tinha um monte de inimigo do meu lado, minha filha, mas todos eles me ajudaram. E aí? Queriam que eu, fosse embora, como tentam fazer até hoje. Mas eu tô aqui, E aí? Por quê? Porque cada pessoa vem com destino predominado já, determinado ali, antes de nascer. Vocês estão entendendo? A Yá deu uma pausada aqui, porque Ifaemi... o Ifaemi é terrível, né, gente? Ele é maravilhoso, ele é lindo, da mamãe. E aí ele dá uns gritos assim, às vezes, aí eu acho que atrapalha o áudio, então eu resolvi dar um pause aqui e voltar com o vídeo. Mas vamos lá. Então, assim, como é que pode, né, o ser humano, ele achar que o local aonde ele está tá sendo bom para ele, se a vida dele só tá fracassando? Eu conheci pessoas que perderam suas profissões. Eu conheci advogada, cara, assim, pensando e perguntando, né, o porquê que as pessoas se permitem, tá, passar por isso, passar por certas coisas, né? Eu me pergunto e eu dou a resposta. Eu lembro de uma passagem que aconteceu comigo, aonde eu fiz uma escolha, né? E nessa escolha que eu fiz, eu decidi fazer por mim. Porque dentro de mim, eu sabia, isso foi antes das minhas iniciações, né? Eu sabia de alguma forma que eu fazendo essa escolha por mim, eu ia conseguir ficar forte para poder cuidar dos meus filhos, né? E quando eu fiz essa escolha, tudo aconteceu na minha vida, né? Veio os inimigos, apareceu iniciação, cultura, um monte de situações, né? Ao qual posso dizer que foi bom e ruim ao mesmo tempo, mas aconteceu. E hoje eu tô aqui. Sou uma sacerdotisa, sou mãe, sou pai, sou avó,
Eu sou tudo na vida dos meus filhos, né? E aí, quando o Ifá, eu fiz essa consulta para a semana, e Ifá falou assim, escolha as suas guerras. Eu analisei isso, sabe? Por uma semana. Tentando entender, de acordo com os acontecimentos da minha vida no dia a dia, o que Ifá estava querendo que eu entendesse ali, né? E veio várias situações assim, aonde eu precisava resolver, né? E eu falei, pô, isso aqui eu não vou não. Deixa. Quando vier a gente resolve. Mas isso daqui eu vou dar importância. Então eu escolhi as minhas guerras ao qual eu queria lutar. E aí a espiritualidade foi lá e me surpreendeu de uma tal forma que eu nem sabia o que estava para acontecer na minha vida. E aqui em casa é sempre assim, é eu e o meu marido e Faladê, né? É eu do lado, ajudando ele de um lado, ele me ajudando do outro, e assim a gente caminha junto, né? Para poder cuidar das crianças aqui, que é o bem mais precioso que a gente tem, né? Nessa terra. E ele foi incumbido pela espiritualidade de me ajudar nessa caminhada, né? De alguma forma. E eu sou muito grata a isso. Mas é o tempo inteiro, menina. Uma perturbação, sabe? De pessoas querendo ter o que você tem. De pessoas querendo ser o que você é. Morre e nasce de novo, caceta. Pra poder tentar conseguir chegar a isso aqui. Entende? Ai, a senhora tá sendo arrogante. Não, eu tô falando a verdade, pra quem precisa ouvir. Porque eu sei que tem gente aqui no meu vídeo, aqui no meu canal aqui, que tá me assistindo. Não tá inscrito, né? Mas tá me assistindo. Então fica aí o meu recadinho pra vocês, tá bom? Porque eu já te vi. Ou melhor dizendo, eu já vi vocês. Enfim. Nós temos uma espiritualidade ao qual a dona da minha espiritualidade sou eu. A dona do meu destino sou eu. O dono do seu destino é você. Então, gente, vamos parar com esse negócio de porque o irmãozinho tá fazendo macumba. Ai, porque é o sacerdote que eu saí da casa dele tá fazendo mal para mim. Gente, eles não são deuses, não. Sabe por que você pensa isso tudo? Porque foi imposto medo na tua vida, na tua cabeça. E aí você fica pensando essas coisas, quando na verdade você deveria estar se preocupando com o Exu que tu carrega. Qual é o Exu que tu carrega? Qual é o teu orixá de verdade? Será que o meu é Oxum? Como disseram pra mim? Ou será que não? Então, essa verdade eu já sei, há muito tempo. Quem conseguiu ver, viu. Quem não viu, vai ficar querendo saber. Certo? Mas, aí é de Oxum, né? Vocês já pararam para se perguntar o porquê que muitas mulheres, principalmente, quando vão para fazer uma iniciação, fulano é de Oxum. E vai lá e inicia a pessoa, tira o santo realmente, que é para ser colocado na vida da pessoa, que vai ajudar a pessoa naquele momento que ela precisa, e coloca outro para quê? Para beneficiar a vida de quem tá te iniciando. A verdade é essa. Complicado, né? Complicado. É um assunto um pouco polêmico, né? O que a gente está falando aqui. Mas, como dito pela espiritualidade, eu não posso me preocupar com a opinião alheia. Eu tenho que vir aqui e fazer o meu trabalho para quem acredita em mim. Para quem está aqui me seguindo, né? Para quem sabe quem a Iá é, né? Já deixei até um vídeo aqui, publicado aqui no YouTube, né, de alguns testemunhos de pessoas que falam dos meus cursos, que falam
da forma como eu trabalho, né? Para que você, ao me procurar pedindo uma consulta, buscando uma orientação, saiba com quem você está lidando, né? Eu sei quem eu sou. Então, para mim, não importa o que o outro é. E por que eu tô falando tudo isso aqui? Porque é essa mensagem que eu quero passar para você que tá aí me assistindo. Você tem que saber quem você é, você tem que se descobrir. Você tem que acreditar na tua intuição. Você tem que ter fé. Você tem que saber quem você é. Você não tem que ser o que disseram que você tinha que ser. Entende? Quando você escuta o que o outro tá falando para você, olha, você nasceu para isso, você nasceu para aquilo. Mas como que eu vou descobrir isso? Ah, meu amor. Primeiro, ao procurar uma casa, você vai ver se aquela consulta tá batendo com o que você precisa escutar. Passou a frequentar, você vai ver se a sua vida ela começou a melhorar. Porque o orixá é bom, Ifá é bom, a espiritualidade é boa, é verdadeira. Entende? Mas orixá é como pai e mãe, né? Não vai ficar passando a mão na cabeça. A mãe, ela não passa só a mão na cabeça do filho, ela ensina, ela educa, ela cuida, ela protege. Entende? E o pai é o quê? É o provedor da grande responsabilidade, né? O pai de santo, ele tá ali, né, para poder ser o provedor do caminho que você foi buscar naquele lugar, naquele local. Certo? Problema na vida todos nós temos, mas, gente, tá acontecendo situações ao qual eu não vejo aqui no YouTube, em rede social nenhuma, as pessoas vindo para explicar. Vocês já se perguntaram por quê? Que esses sonhos esquisitos que vocês estão tendo, não tem um vídeo aí que explique? Vocês já pararam para se perguntar o porquê que o sacerdote ou a sacerdotisa, da forma como você quiser entender, ele não para poder sentar contigo e ensinar sem que ele cobre alguma coisa? Pois é. Aí é o que eu falo. Escolha as suas guerras. Escolha as suas lutas. Saiba que se você tiver que entrar dentro de uma religião, você vai ter que ter dinheiro para gastar. Se você quiser cuidar da sua pombagira, do seu Exu, do seu orixá, você vai ter que ter dinheiro para gastar. O dinheiro, ele é uma energia, ele vai e volta. Entende? E que seja feito esse sacrifício, sim. Mas que seja bom. Seja para melhorar a sua vida. Não para você ficar pior do que você estava. Entende? É onde nós temos que analisar a situação. Pô, tá valendo a pena? Não tá valendo a pena? O que tá acontecendo? Aquele lugar não tá bom para você? Busca outro. Vai buscar orientação com outra pessoa. Entendeu? Porque, cara, olha, a Rá tá cansada de tanto falar. Meu café acabou, vou pegar mais ali daqui a pouco, ó. Acabou. É complicado, né? Falar dessas situações sem que nós estejamos um comportamento de indignação, né? Porque, cara, Deus existe. Deus, Olodumare, Jeová, ele tem vários nomes. E ele não tem religião. Essa é a espiritualidade que eu acredito. Que eu sempre acreditei. Mas eu escolhi as minhas guerras. Busquei um caminho, né? O meu destino foi trazendo. E eu entrei, me iniciei, aquela coisa toda. E pá. Mas eu não tive apoio de ninguém da religião que eu escolhi seguir. E eu também já queria aproveitar aqui, né, nesse vídeo, para poder falar outras coisas mais para vocês, né? Nós estamos aqui com 44 minutos e 55 segundos, né? Um vídeo um pouquinho grande, né? E a fala pra caceta.
Mas voltando, eu não tive apoio, tá, das pessoas. Então, aquilo que eu falo pro meu cliente, das pessoas que vêm me procurar, a opinião que eu dou é aquilo que eu faço com a minha vida, tá? Ah, mas a gente sabe que o destino de um é um, do outro é o outro. Beleza, tranquilo, mas eu vou te ajudar naquilo que eu tenho capacidade, conhecimento para ajudar você, né? Quem tem axé, só dá axé quem tem axé. Não é assim que dizem? Entenda como quiser. Mas, pô, você tá dentro de um segmento, tá? Você não tem apoio das pessoas. As pessoas que estavam com você só queriam furtar aquilo que você tinha, o teu brilho, né? As tuas ideias, os teus planejamentos. Como que aquele lugar ele pode ser bom para mim, para você? Ele pode ser bom, sim. Sabe como? Através do aprendizado que essas pessoas nos dão. Mas não para que você esteja ali dentro, seguindo aquilo ali, com aquelas pessoas. Porque senão você vive num ninho de cobra. E você vai viver assim pro resto da vida? Não dá, não é verdade? Então, como dito para vocês, né? Vocês sabem que a IA é de Maria Mulambo, Laroexu, salve sua banda, moça, Laroe Pombagira. Na minha vida, na vida de quem acredita, né? E eu disse para vocês aqui em outros vídeos que eu traria, né, algumas situações, né, que eu ainda estava vendo com ela, sobre o que ela queria que eu fizesse, como, né, o quê, e como que seria tudo isso, né? E ela trouxe, né? Porque a IA precisa e tem que passar, tá? Para vocês orientações da espiritualidade de alguma forma, né? Então, assim, o oráculo, o Pelé e Fá, ele é um oráculo muito sagrado, muito sério. Então, não dá pra gente ficar aqui em rede social jogando, né? E falando certas situações. Por quê? Porque a gente que é sacerdote sabe que em determinados momentos ali, tô aqui falando com vocês. Aí eu vou lá, lanço o Pelé. Sai um Odu ali que eu vou ter que levantar da esteira, né? Para poder ir lá fazer uma determinada situação. Então, não tem como ser esse oráculo, certo? O oráculo de Búzios, ele seria bom para trazer essas orientações do dia a dia, semanalmente, mensalmente para vocês? Seria bom, mas a gente já tem aí bastante sacerdote que faz essa situação, né, aqui no YouTube, no Facebook, TikTok, enfim. Então eu queria fazer algo diferente, como Ianifá, para vocês, como sacerdotisa, como mulher, né, como mentora, como terapeuta, né, espiritual aqui, para que eu possa trazer para vocês essas orientações. Eu sei que também tem, né, isso que eu vou falar para vocês aqui agora, muito em rede social. Porém, eu achei que é uma coisa diferente, sim. Por quê? Porque a IA é uma Ianifá, né? Então, assim, não é porque eu sou uma Ianifá que eu só vou consultar com o Erin de Logum. Não é porque eu sou uma Ianifá que eu só vou consultar com o Peleifá ou com o Iquim Ifá, né? Ou com o Obi ou com o Orobô. Então, a IA vai trazer aqui para vocês, tá? É uma surpresa toda semana, para que vocês tenham a orientação que vocês precisam, tá? Seguir. Mas é surpresa. Eu só vou trazer isso no próximo vídeo, tá bom? Então, você aí que está interessado em saber o que será que a IA vai trazer, já curte aqui embaixo, compartilha esse vídeo, se inscreve no canal, deixa o seu comentário que você assistiu o vídeo até o final, tá bom? Para que eu tenha certeza, entendeu? Que eu preciso trazer, tá, esse conteúdo para vocês aqui toda semana, né? A gente, quando faz parte da espiritualidade, né? Não existe somente um caminho para todos nós, né? Vai ter pessoas que vai ter somente aquele segmento ali. Vai ter pessoas que vão ter 2, 3, 4, 5 caminhos. Vou repetir,
Escolha as suas guerras, as suas lutas. Eu escolho aquilo que me faz bem. Eu escolho aquilo que eu amo, que é a minha espiritualidade. É dar para eles aquilo que o universo está mandando eu fazer, né? E que eu sei que Deus, Olodumare, né? Ele vai me trazer em dobro de volta, né? Porque dentro da espiritualidade a gente sabe que quando a gente faz pelo outro, a gente tem o retorno daquilo ali, né? E o retorno nem sempre é dinheiro, não é verdade? Para nós que somos brasileiros, né, dinheiro é muito bom. Já falei, a Iá gosta, entendeu? Mas quando nós temos uma missão espiritual, né, de poder levar a mensagem para as pessoas, nós precisamos achar o meio de como trazer essa mensagem, né? Então a Iá, no meio da minha trajetória, eu descobri que eu não tenho só um caminho, né? Isso foi dito no meu Itefá, né? Que a Iá tinha 3 caminhos a seguir. E que se eu conseguisse seguir esses 3 caminhos aqui, seria muito bom para mim, né? Se é bom para mim, com certeza vai ser bom para os meus seguidores, vai ser bom para a nossa comunidade aqui online, vamos botar, né? Dessa forma. E eu tenho certeza que o Olodumare ele vai se agradar e os orixás também, tá? Então fica aí o nosso vídeo, tá? Depois de um tempinho sem gravar, mas a Iá veio aqui rapidinho, tá? Deixar bem claro aqui que eu não tô querendo assunto com ninguém, tá? Não fiz esse vídeo para você sacerdote que fica aí por detrás, tá? Da telinha me assistindo escondido, porque eu já tô sabendo, né? Eu não tô aqui para poder arrumar guerra com ninguém. Eu tô fazendo a minha parte. Então você faça a sua e me deixe em paz, hein? Tá certo assim? Que você fazendo o seu, eu fazendo o meu, tá tudo certo. Beleza? Vou deixar o número aqui na descrição, tá? Quem quiser entrar em contato com a Iá para consultas oraculares, tá? Seja ela a forma que for, entra em contato pelo número DDD 21 97862 1313. Esse telefone ele não aceita chamadas, pessoal. Ele é somente o WhatsApp, tá ok? Então você pode estar entrando em contato nesse número de telefone, tá? Para poder a gente agendar a sua consulta, a sua orientação espiritual, para ver o que a espiritualidade vai trazer para sua vida, né? Se você realmente está no caminho certo, se você precisa buscar algum outro culto na sua vida, né? O que a espiritualidade, de alguma forma, ela tem para dizer para você, né? Através do meu jogo ali. E para os cursos também, tá bom? A Iá tem um curso de Opelê Ifá, tá? Para você, Omó Ifá, que gostaria de aprender, né? Como consultar com o Opelê Ifá, né? De uma forma completamente tradicional. Você pode estar entrando em contato comigo também por esse número de telefone, tá? Que a Iá vai passar informações para vocês lá. Não é um curso caro, tá? Como muitas pessoas vêm falando, nossa, a gente vai buscar o conhecimento e é o olho da cara, não sei o quê. Ah, Iá, mas você poderia cobrar um valor a mais por conta que o teu conhecimento não é pouca coisa. Mas, gente, é o que eu falei e torno a dizer, o dinheiro não é tudo. Tá certo assim? Tudo que eu faço eu pergunto à minha espiritualidade. Se eu tenho que cobrar isso, se eu tenho que cobrar aquilo, se eu posso fazer isso, se eu não posso fazer isso, entendeu? Eu sou guiada pelo mundo espiritual, entende? É assim que eu trabalho, né? É assim que eu passo a minha mensagem, é assim que eu vivo a minha vida, é assim que eu faço tudo na minha vida, né? Então fica aí o meu, beijo para todos vocês. Muito obrigado para você que ficou aqui comigo até agora, né? Escutando a Iá falando pra caceta, tá? E não se esqueça do resumo de tudo que foi falado aqui. Busque o seu conhecimento. Analise se vale a pena você tá fazendo o esforço que agrada o outro e a tua vida só indo ladeira abaixo. Se você não deveria buscar um outro caminho, um outro lugar, um outro local. E eu não falo isso para que você possa perder a sua fé, não. Pelo contrário, é para que você aprenda a ter fé primeiramente na tua espiritualidade e não na espiritualidade do outro, que só vai te deixar do jeito que você tá aí, caído,
sem dinheiro, sem trabalho, frustrado, frustrada. Entende? Porque o mundo, ó, tá cheio disso, pessoal. Tá cheio. Então vamos querer aprender, vamos querer se cuidar, se levantar, buscar realmente aquilo que importa. E o que importa, na realidade, é o seu bem-estar. É o bem-estar da sua família. Axé. Pessoal, um beijo mais uma vez. Minha gratidão eterna a todos vocês que aqui estão, viu? Compartilha esse vídeo, não se esquece, viu? Compartilha, comenta, deixa o seu like, tá bom? Se inscreve e comenta pra caramba. E vamos aguardar pro próximo vídeo, viu? Porque eu só vou trazer o outro vídeo aqui com a surpresa que eu tenho, tá? Se eu ver aqui que o pessoal tá curtindo, tá compartilhando, tá comentando, senão eu não vou trazer não, hein? Vocês vão ter aí orientação da espiritualidade, né? Toda semaninha na vida de vocês. Axé, muito obrigada, viu? A todos vocês. Aboru, aboei, boxexé.